Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, começamos mais uma live hoje. O entrevistado de hoje é o Antônio Fortino. Eu acho que vai ser uma live um pouco diferente da média que a gente tem. A gente vai falar um pouco mais sobre as questões técnicas, teorias. Eu quero bastante participação do público, tá? Porque a gente vai falar um pouco sobre cavalos novos. Que é um tema que está sendo bem debatido agora. Teve a carta do Rafael Ribeiro, saiu a carta do Godinho, tem os depoimentos das lives, e com tudo isso eu achei que era um momento legal da gente fazer uma live com alguém que fala para falar de cavalos novos, tá? Então, claro que eu vou esperar aí do horário certinho, das 8 horas, para chamar o Antônio. Mas enquanto a gente espera aqui e o pessoal está entrando, que demora um pouquinho mais, quero contar umas novidades bem legais que rolaram essa semana. Com a ajuda dos amigos, que a gente sempre conta. Eu fechei, já está fechado 3 entrevistas que eu acho que vão ser espetaculares, e as outras eu estou tentando fechar a data. Então, para quem não viu o que eu postei no Stories, amanhã às 3 da tarde, porque é 8 horas na França, eu vou bater um papo com o Kevin Stoll, que é um cavaleiro francês incrível. Posso até procurar aqui que número ele é no ranking, que eu não sei de cabeça e eu não fiz a pesquisa ainda, porque ele falou hoje que amanhã ele viaja para longe e aí ele vai ficar um tempo sem. Então amanhã 3 da tarde vai rolar a entrevista com ele. Eu sei que 3 da tarde é ruim para muita gente. O Kevin Stott é 22º no ranking. Sei que 3 da tarde fica ruim para a maioria, mas eu acho que é uma super oportunidade. Na quinta-feira, às 4 da tarde, eu vou conversar com o Olivier Philippe Aerts, também outro cavaleiro incrível. Tá saltando todas as coisas dos 5 estrelas e tudo mais, então acho que vai ser ótimo. E no domingo que vem, dia 31, eu fechei hoje a entrevista com Martin Fuchs, hoje número 2 do ranking mundial, que é outro que vai ser um presentaço. A lista de cavaleiros internacionais está aumentando todo dia. Graças a Deus meus contatos estão chegando, eu estou conseguindo falar com eles, e a gente vai de alguma forma tentar organizar e fazer rolar com todo mundo. Não sei quanto, tanto que essa semana eu vou fazer uma semana atípica. Eu vou fazer entrevista de segunda a sexta e não vou fazer sábado e domingo. Então a gente vai testando os formatos, porque eu não quero abandonar o que o Brasil está gerando e todos os debates que a gente está criando no Brasil. Então, por conta disso, eu estou colocando os internacionais no meio. Então, só para repassar a agenda dessa semana, assim, ela ficou. Hoje, Antônio Fortino, daqui a 1 minuto, se ele estiver aí. Deixa eu até mandar mensagem para ele. Amanhã, a gente vai falar com o Kevin Stott às 3 da tarde. Na quarta-feira, o Marcelo o Tosi vai falar com a gente. Vi que o Antônio Fortino entrou, vou só terminar isso aqui. Na quarta-feira, o Tosi fala com a gente sobre CCE. Quinta-feira, Olivier Philippe Aerts. E na sexta-feira, a doutora Priscila Azevedo, trazendo de novo um olhar de veterinária. Já está fechado na segunda-feira que vem da outra semana o Rodrigo Lima. Não fechei o resto da semana ainda, estou esperando as confirmações. Mas sábado da semana que vem, Rodolfo Scalha. E domingo da semana que vem, o Martin Fuchs. Então, assim, eu ia falar que eu estou maior feliz com o calendário de... e acho que vai ser incrível. Então eu vou chamar aí o Antônio Fortino para bater um papo com a gente. Vamos começar. E como eu falei, essa é uma entrevista em especial que eu quero bastante participação de vocês. Por quê? Porque a gente vai abordar um tema que é um tema amplo, que atinge todo mundo, e que não é eu não quero que seja uma via de mão única do Fortino para a gente. Eu quero saber o comentário, quero saber as dúvidas de vocês, quero saber os questionamentos, para que a gente tenha uma entrevista bem legal, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o Fortino. Fortino, se você estiver me ouvindo, fala um oi aí na mensagem, que fica mais fácil para eu te achar. Mas daqui a pouco eu devo encontrar você. Cadê você? Não é esse Fortino, não é o Tony, é o outro Fortino. É o Fortino grande. Vamos lá.
Aguardar aí o Fortino entrar, Fortino está conectando. Beleza. Pronto, conectados. Falei que era simples, vai. É que a cidade aqui a gente acaba complicando mais do que é, né? É muito simples mesmo. Boa noite, Marcon. Boa noite, obrigado por ter topado aí falar com a gente. Eu falo a gente porque tem um monte de gente participando, mas enfim, falar comigo, falar com a gente. Brigadão por participar. Eu acho que a gente vai abordar um tema hoje que está em alta e por isso eu volto a repetir para as pessoas participarem, mandarem os comentários. Eu vou tentar de alguma forma ler o que está rolando no chat, mas usar bastante interrogação para mandar as coisas para mim, para a gente poder fazer desse debate uma discussão bem legal e proveitosa para todo mundo. Então, Muito bom. antes de mais nada, se apresenta para a gente, porque eu, claro, sei quem você é, mas tenho certeza que tem uma galera que está aí que não te conhece. Primeiro eu queria agradecer aí o convite seu e te cumprimentar, porque essa sua iniciativa aí de colocar temas bacanas e gostosos de discutir está sendo muito importante para a comunidade, né? O hipismo, às vezes, não tem toda essa comunicação porque não tinha esse veículo, então eu tenho acompanhado algumas lives de você e realmente queria te parabenizar porque está sendo muito importante para esclarecer e, de repente, fazer reflexões importantes para a gente tomar decisões futuras, dirigentes, cavaleiros, criadores. Então, eu queria realmente te dar os parabéns e agradecer pelo convite. Espero eu poder acrescentar. Tem um histórico aí, já entrando um pouco no meu, né, na minha vida de cavalo. A minha, na minha família não tem nem pai, nem avô, nem tio que mexeu com cavalo. Essa coisa é uma coisa de infância minha, desde que eu lembre da minha infância, aí, talvez com 6, 7 anos de idade. Eu Calma aí, sempre... a gente vai chegar nessa parte. Eu pensei Já que você vou já ia abrir com falar um você. pouco Agora, dessa. assim, vou fazer as perguntas fáceis. Hoje entendi agora. Eu realmente agora entendi. Eu sou tô na área, sou hoje diretor, participo da diretoria da Federação Paulista, na área de salto, junto com o seu Zé Marta, com o Tiago. Sou também membro do Conselho Deliberativo da ABCCH, da associação. Eu fui presidente da associação por 4 anos e segui mais 4 anos como um vice do Paulo Foroni, que foi meu vice na minha gestão. Na realidade, a associação não tem esse cargo de vice, mas sim um diretor administrativo, financeiro, mas a gente sempre conduziu a associação em 4 mãos. E sou criador, um dos sócios bem antigos já da associação, e basicamente tenho meu sobrinho, Tony Fortino, que muitos até acham que ele é meu filho, mas na realidade ele é filho de coração, ele é meu sobrinho, ele é filho do meu irmão, do Luca, e é outro apaixonado por cavalo desde de garoto, né? Então, essa daí é um resuminho da minha relação com o cavalo e com o hipismo. Maravilha. Agora que as pessoas sabem quem você é, a pergunta é... E essa é uma pergunta que eu me fiz hoje, eu falei com você mais cedo, eu tive que te perguntar. Você montou? Então, eu tenho até uma brincadeira com um grande amigo meu, do Charles Bilton, que todo mundo acha que conhece ele. Eu costumo brincar, eu montei há 70 quilos atrás. Eu não falo o tempo, mas sim o peso, né? Eu tive o prazer de montar na época de Santo Amaro, junto com o Coronel Renildo, que era o nosso professor, e com pessoas ou com cavaleiros que marcaram história no hipismo, né? O próprio Charles Bilton aí com o Dom Juan, que era um cavaleiro muito competitivo na época, todo mundo conhece. Talvez nem todos conheçam, o Ronaldinho Barbosa, que era um braço direito do Coronel Renildo e que montava o Lanceiro, que foi um cavalo muito especial na carreira do Coronel e do Ronaldinho, Caio Mata, o Robertinho Calil, né, o que hoje é Dr. Roberto Calil, né, mas ele também é da nossa geração ali, enfim, François Isnard, tinham muitos cavaleiros de renome dessa minha geração aí.
Tá, mas como é que você começou a E montar? Você e falou na que ninguém na realidade, sua família mexia com cavalo. Como é que você começou a montar? então, eu desde a infância, eu sempre fui apaixonado por cavalo. E, e essa paixão começa no litoral de São Paulo aqui, para quem não conhece, Piruíbe, é uma cidade do litoral aqui, depois de Praia Grande, e onde meu avô tinha uma casa e morava em Piruíbe. A gente, para chegar em Piruíbe, para você ter ideia, tinha uma parte da estrada que era feita pelo mar, não tinha estrada. Então você tinha que entrar na praia e seguir na praia até chegar na cidade. E tinha um vizinho que tinha um cavalo lá, e eu era apaixonado, eu ia para a cidade com o maior prazer quando meu pai juntava as tralhas para viajar, né? Era sempre uma aventura muito grande naquela época. E eu sempre gostei de cavalo e montava nesse cavalo, literalmente dormia em cima do cavalo. E mais para frente eu acabei, a minha família acabou se mudando para um bairro que chama Granja Julieta, que é um bairro vizinho à Hípica de Santo Amaro. Praticamente eu ia a pé da minha rua para a Hípica de Santo Amaro e toda hora eu estava dentro da Hípica de Santo Amaro, admirando os cavalos e apaixonando e querendo montar. E eu não era sócio da Hípica, né? A gente não tinha, não era sócio naquela época. E aí meu pai, de ver todo esse esforço meu de ir todo dia, andar, voltar, e eu contava em casa sobre cavalo e tal, ele me colocou na escolinha da Hípica de Santo Amaro. Então eu comecei na escolinha da Santo Amaro, quando a escolinha ainda era ali quem conhece Santo Amaro, ali naquela área do Elíptico, daquelas baias que eles chamam de baias novas, né, que não são tão novas assim agora, mas era tudo a escolinha com baia de madeira. E ali eu comecei a montar, tive o meu primeiro cavalo lá, meu pai comprou um cavalo para mim, um cavalo até um nome curioso, chamava Macaco Preto, e foi meu primeiro cavalo, e dali comecei a ter aula com outros professores, até efetivamente eu começar a ter aula com o Coronel Renildo, e comprar realmente algum cavalo que pudesse disputar, na categoria, na época era só 3 categorias, né? Era júnior, era mirim, júnior e sênior, né? Então, eu participei dessa fase do júnior, tive 2 cavalos, não tão bons, que meu pai não tinha tanto poder aquisitivo para comprar e não acreditava que eu pudesse ter tanta paixão assim de levar o negócio para frente. E aí eu tive um cavalo chamado Centurião, que era um cavalo bem difícil. Depois, meu pai vendo todo o meu empenho e toda a minha dedicação para aprender a montar, me comprou realmente um cavalo os cavalos vinham muito da Argentina, né? Ou da fronteira da Argentina, né? Legalmente vinham da fronteira. A gente sabia que eram cavalos que vinham ali Ah, pelo nada. fanado, exatamente. E o Coronel Renildo vendeu um cavalo que chamava Compadre, um cavalo espetacular e que eu tive assim, a chance de poder saltar. Acontece que o destino às vezes é um pouco ingrato. A gente no primeiro mês foi passar esse cavalo em Liberdade, no elíptico, e ele sofreu um acidente no salto, ele bateu na vara, a vara correu na linha paralela, ele pisou em cima da vara e quebrou um dos metacarpianos da vida dele. E, putz, aquilo lá foi um baque, né? A chance que eu tinha de ter um cavalo tinha ido por água abaixo. Fiquei meio frustrado, tentamos recuperar, operou o cavalo, e o cavalo nunca voltou, de fato, a ficar bom. E eu me ausentei um pouco do meio, um pouco frustrado com isso, né? E acabei abandonando o hipismo por um período aí, até eu, de fato, ter condição depois, já com uma certa idade. Eu comecei a trabalhar muito, muito jovem, com 18 anos, eu já tinha... A minha família vem do ramo de bicicleta, né? Meu pai foi um diretor superintendente da Caloi e a gente tinha uma pequena participação da empresa, e eu, por querer ter as coisas e tal, e meu pai realmente me ensinando a ter as coisas, eu abri uma loja e acabei, meu pai me apoiando, obviamente, eu era muito jovem, consegui ter dinheiro para poder ter os meus negócios. E aí eu comprei
primeira égua minha para começar a criar, já tinha aquele desejo de criar, e aí começou a minha aventura na área de criação, né? Meu pai já tinha uma fazenda no Minas. Montou. Oi? Você nunca mais montou, voltou a competir Não, como... depois dessa frustração, desse choque aí, na realidade, eu nunca mais voltei a montar em termos de competição. Brincava de montar cavalo, meu pai já tinha uma fazenda na ocasião, então na fazenda a gente montava os cavalos lá para passear, mas nada a nível de competição e de hipismo, né? Assim, de salto. E eu comecei nessa fazenda a criar, comprei 2 éguas do primeiro leilão que o Enio Monte promoveu na Água Branca, do Itapuã, e eu fui e comprei uma égua que talvez, para quem conhece muito da criação do Dr. Enio, da linha D dele, que é a da Draga, da Dracena. Eu comprei uma égua que chamava Diadema. Não, Dinâmica, perdão, Dinâmica. A Diadema era outra craque que ele tinha da linha D. Acho que foi a melhor geração que o Enio Monte teve de matrizes, né? De lá saíram excepcionais matrizes para cavalos de esporte. E aí eu comecei a brincar, mas a fazenda era sul de Minas, muito longe, 400 e poucos quilômetros, ia a cada 2 meses, então a criação era uma criação sem muito compromisso de resultado, e sim mais prazer, né? Fortino, só para eu entender, entre você parar de montar ali com 17 para 18 anos, se minha conta não está errada, porque você era júnior, e você voltar a criar, quantos anos passaram? Passaram-se uns 4 a 5 anos. Não foi... Você começou a criar ali com 20 e poucos anos. 20 e poucos. Por que criar? Oi? Por que criar? Não sei, também não era um desejo de ter cavalos. Ter cavalos foi sempre um desejo meu ter cavalos. E como eu me afastei do esporte, né, eu me ausentei do meio hípico, vamos dizer assim, eu achei que criar cavalos era uma coisa que queria me dar prazer, e como me dá prazer, né? E eu comecei lá em Minas Gerais. E a associação, me filiei à associação, aquelas coisas todas. Então, o meu registro na associação, se não me engano, é 190 e pouco, é uma coisa bem baixa, né? Porque já estou, acho que há 36 anos como sócio da associação. A associação tem 40 anos, mais ou menos, então tem uns 4 anos aí do início para quando eu me filiei, né? Tá. E aí você... Alguns anos depois, aí você vai precisar da data, porque eu não sei, você começa a trabalhar com a e para a ABCH até você virar presidente. Quando isso acontece, por quê? Primeiro, eu fui convidado na gestão do Vitório Sickerli, que foi um dos presidentes da associação, em 94 a 96. O seu Vitório, que também foi um excelente criador, um criador de renome, que é o Aras Rio Acima, né? Onde leva o sufixo Rio Acima, era a criação do seu Vitório. Ele mandou uma carta para todos os sócios. E foi interessante que ele falou: caros sócios, quem queira participar da gestão, da minha administração, queiram se candidatar a alguma coisa, né? Ele queria montar uma diretoria. Eu recebi em casa, falei, eu queria me envolver mais nesse processo aí, para entender, para aprender. E eu respondi a carta para ele. Falei, eu tenho interesse, né? Passou aí talvez não lembro direito o tempo, mas deve ter sido uns 30 dias ou 15 dias. Ele estava recém eleito presidente, né? Ele me liga, me chama, fala, sou Vitório, tal, queria conversar com ele pessoalmente. Até ele é um italianão, assim, bem secão. Quero fazer uma entrevista, né? Falando bem. Eu falei, caramba, vou lá fazer uma entrevista com o homem, né? Mas eu cheguei lá, tricotamos um pouco, conversamos um pouquinho. Ele falou, você está já no meu time. Aí tinha uma outra pessoa esperando lá fora, que era o Moreno. Eu saí, ele falou, você aguarda aí. Entrou o Moreno, ele marcou tudo num dia só. E aí também conversou com esse Moreno e resolveu
me chamou de volta e falou, olha, só tive duas respostas, a sua e a do Moreno. Então, eu estou dando posse aqui. O Moreno, como tem perfil de marketing, o Moreno vai seguir o nosso diretor de marketing, e você, que tem um perfil mais administrativo, vai ser meu diretor administrativo e financeiro. Então, eu tive uma experiência muito boa, um aprendizado incrível com o seu Vitório. O seu Vitório foi vice-presidente da Abril, da editora Abril. Ele era um cara muito ligado à administração, quando nem se falava em administração como se fala hoje, né? Eu fui aprender a primeira vez o que era um follow-up no seu Vitório. Ele falava follow-up, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí ele veio me explicar, e ele fazia um follow-up de fato, porque foi a primeira, assim, toda semana a gente se reunia na associação. Toda semana, e se não aparecesse, ele ligava, ele bronqueava. Então, o seu Vitório foi, assim, uma pessoa que me transmitiu muita informação. E depois, acabou a gestão dele, a gente passou para frente, né? Vieram outras gestões, e em 2007 ou 2008, a minha gestão começou em 2008, eu recebi um convite do Dr. Enio para fazer parte de uma chapa para integrar o conselho deliberativo, porque na associação você primeiro torna-se conselheiro no conselho deliberativo, e dentro do conselho é que se elege o presidente. E ele falou, olha, você quer participar? Eu estou formando uma chapa, estou ainda escolhendo, estou pensando em escolher um presidente, o seu nome foi ventilado, você tem desejo de ser? E na ocasião eu falei sim, e a coisa foi evoluindo, montou-se a chapa, foi a primeira vez que teve uma chapa, tiveram duas chapas disputando de fato a associação, né, a presidência. Foi até foi bacana, assim, a disputa foi salutar, e eu me tornei presidente e fiz o meu mandato de 2008 a 2010, depois me reelegeram para mais um período, e o Paulo, que também era conselheiro, o Paulo Foroni, ele também ficou de conselheiro, e eu já conheci o Paulo, já conheci o pai do Paulo, o Vitor Foroni, e eu falei, putz, esse cara daqui vai precisar estar junto comigo aqui, porque ele é cavaleiro, ele está sentindo, né, o dia a dia do cavaleiro, vai trazer muita informação para a gente, o que vai ser bom para a associação. E, pô, foi a minha melhor ideia, a minha feliz ideia que eu tive, e o Paulo veio trabalhar comigo, e nós fizemos realmente um trabalho bem bacana entre nós dois, combinamos muito, e depois ele foi eleito, quando acabou meus 4 anos, e ele me convidou para fazer o contrário. Falou, você fica aqui vamos ficar mais 4 anos, e foi esse o histórico de chegar na associação. Show de bola. Passando essa pequena introdução que eu queria fazer um pouco para apresentar um pouco quem você é, agora começa a ter a parte que eu acho que é o grande trunfo da nossa entrevista, que é a parte sobre cavalos novos. E acho que a primeira pergunta, e a mais básica, eu fiz ela ali no comecinho da entrevista. Por que criar? É um recompensa financeiro? Recompensa financeira? É o prazer? É o sonho? Por que se cria cavalo? Por que você decidiu criar cavalo? E cavalo de esporte, e criar sua marca, enfim, fazer disso um negócio? Marcon, é o seguinte, se eu tivesse que responder isso quando eu comecei a criar, eu teria uma outra resposta para você. A minha resposta de hoje, né, eu diria que o cavalo faz parte de um agronegócio, como criar codorna, como criar galinha. É um agronegócio, né? Sem menosprezar um criador de codorna, mas eu vejo hoje que, por exemplo, você consegue um financiamento para construir um galpão de codorna, né? E não consegue para construir umas baias no seu aras, porque, infelizmente, mexer com o cavalo, criar com o cavalo, colocar uma tarja que é de coisa de bacana, coisa de rico, coisa de que é hobby, né? E eu brigo muito, e eu falo muito isso, e tá fácil de falar, porque
eu acredito que cavalo é um negócio, né? É como qualquer outro negócio, criar boi, e nós temos que mudar esse conceito, e não podemos falar mais. É lógico que tem criador de boi que cria por boi de elite, né? Não de corte, que talvez crie por hobby, talvez criar cavalo, talvez tenha gente que crie, isso daí não é desmérito nenhum, né? Mas nós não podemos ter uma tarja falando, olha, todo criador de cavalo é rico, é bacana, faz isso por hobby, é para gastar dinheiro. Eu levo o meu negócio, eu tento administrar meu negócio de criação de cavalo para dar dinheiro. Hoje eu, de fato, vivo de cavalo. Eu tinha uma indústria de bicicleta até 3 anos atrás. Eu fechei a indústria porque eu optei por tentar viver mais, né? A indústria, infelizmente, o empreendedor aqui nesse país, ele é muito penalizado de N formas, né? E eu, além das penas impostas por governos passados aí, a gente ainda sofria uma pena da concorrência desleal da China e etc e tal. Então, eu fiz uma opção, eu falei, eu vou viver com menos, mas vou viver e vou trabalhar com cavalo. E hoje eu trabalho com cavalo. Eu sou criador, eu sou hoje na Djalma Leilões, que é uma empresa tradicional, você deve conhecer, né? A maior parte do pessoal. Hoje eu sou um consultor técnico deles, eu faço leilão com eles, eu sou contratado para fazer isso e remunerado para fazer isso. O único lugar que eu não sou remunerado e não quero ser remunerado é na associação, porque ali a gente faz realmente por muito amor ao cavalo e à raça BH, né? Então, eu tenho comercializo, vendo, compro, né, e crio. Então hoje eu vivo sem. A minha fonte de renda hoje é cavalo. Show de bola. Você está falando aí que você se filiou a SH ali quando você tinha seus 22, 23 anos. Eu não sei a sua idade, não é a minha pergunta, mas eu calculo que tenha pelo menos uns 30 anos, que foi o que você falou, que há 30 anos você está produzindo cavalos. Isso quer dizer que, em 1996, quando a gente teve 3 brasileiros de pismo dentro da Olimpíada, com Calei, Cassiana e Adelphos, você já criava cavalos. Uhum. Foi muito falado isso nas minhas lives, de todas as formas, a questão de que outro dia a gente tinha um monte de cavalo que chegava, que fazia, que acontecia, que pulava grande prêmio, os cavalos iam para fora e dava certo, e tivemos o Kiss, que não era brasileiro de pismo, que era, enfim, o famoso tatu com cobra, mas tinha o Kiss, tinha o Calei, teve não sei quem, teve o cavalo do Neco, enfim, teve um monte de cavalo. E isso, o argumento é que hoje isso não tem mais, e não estão chegando, e tudo mais, que é algo que a gente vai falar um pouco mais para frente, para finalizar. A minha pergunta é, o que mudou na criação de 30 anos para cá? Eu vou te falar uma coisa que mudou meu pensamento em termos de cavalo. E eu aconselho as outras pessoas, outros criadores, a fazer o mesmo. Eu tive a oportunidade de viajar para a Europa com o Marcelo Servos, que você entrevistou há pouco tempo atrás aí, e, aliás, foi um show de bola. O Servos tinha alguns contatos na Europa e eu absolutamente nenhum contato com a Europa. E eu falei, pô, eu queria conhecer esse negócio de Europa, e você me leva numa viagem, vamos combinar e tal, e fomos para a Europa. Fui inclusive com meu irmão, que não tem nada a ver com cavalo, mas falou, vamos lá, vamos conhecer. E comecei a rodar na Bélgica, basicamente. Falei Europa, mas dentro da Europa, Bélgica especificamente, eu comecei a rodar e ver o que era cavalo. E o que é a importância, e conversar. Embora o meu inglês não fosse tão bom, mas o Servos fala bem e ajudou bastante. E aí me deu um estalo, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo no Brasil? Né? Ou fazendo no sentido, o que eu tenho de matriz, o que eu tenho insistido com garanhões próprios, enfim. Eu falei, caramba, eu tenho que mudar totalmente. E nessa ocasião, na própria viagem, eu falei, eu preciso comprar linha materna, eu preciso comprar fêmea, comprovada e que tenha alguma
alguma coisa que eu tenha mais certeza, né? Ninguém vende matriz boa, ninguém vende jovens matrizes boas. Eu pensei assim, eu vou comprar potros, ou potras, é lógico, né? E que a chance divide, né? A chance é 50% de acertar, 50% de errar, e o criador da mesma forma, né? Porque você está vendo ali um pedigree e uma morfologia jovem, né? Que te diz algumas coisas, mas não, de fato, um cavalo de piso não vale o que ele salta, né? E eu, naquela mesma viagem, eu comprei uma égua muito importante da minha criação, que está até hoje comigo, que para comprar ela eu tive que comprar mais 4. Então, mais 4 fêmeas. O criador é um criador bem conhecido na Europa, é da criação Van Overs, é um belga, e eu entrei no piquete, os servos, e os servos começou, pô, essa aqui, eu não, aquela, e ele me assessorou, eu falei, não, e no feeling nós vimos, eu escolhi uma, e aí quando fomos ver o pedigree, essa égua era da linha materna da Ratina Z, é da Eureka, que é a matriarca da linha da Ratina Z, a égua do século, e uma égua que ganhou, medalha olímpica, etc. e tal. Mãe do Komen Fu hoje, que é o cavalo bem badalado, do Marcos N, etc. E eu para negociar com ele em termos de valor, ele criador, né, do Gerald, não, essa daqui eu não vendo, mas você escolhe outra. Aí eu falei, então põe essa daqui. E foi acrescentando para dar um negócio. E acrescentou, para aí era ou tudo ou nada. Ou comprava 5, ou não comprava nenhuma. E ele cedeu e vendeu as 5 potras. E dentro, eu falei, pô, na minha concepção, eu falei, dentro dessas 5 eu tenho que acertar uma, né? E eu trouxe as 5, acabei ficando com 2, vendi um pouco para frente as outras 3. Então eu trouxe uma linha, essa égua, uma linha do Darko, eu trouxe uma outra na linha do Verde, eu trouxe uma outra na linha do Flip Deli e uma outra Darko. Eram 2 Darkos, isso. Uma delas, inclusive, eu vendi para o seu Zé Marta, que hoje é parceiro nosso lá na federação e usa. Aliás, esqueci de uma, é uma Ustinov, filha do Ustinov, que é a que eu vendi para o seu Zé Marta e que ele usa hoje na criação. E essa égua, eu apostei nela, falei, olha, isso daqui pela linha, pela força do Darko e pela linha materna, eu vou investir nela. Investi, fui tirando filhos de fêmeas, eu fui tentando segurar e acabei tendo, assim, essa... Então, tudo isso eu estou contando para voltar naquela sua pergunta original. Todo criador deveria conhecer a Europa e conhecer como é o pensamento do europeu no sentido de a valorização das linhas maternas, né? O que eles dão importância e quanto custa uma linha materna. E custa mesmo. E se alguém quiser, tem que pagar. Eu depois voltei para a Europa, comprei uma potra no pé de 15 dias, só porque ela era neta da Fragrance, que é uma super égua conhecidíssima, mãe do Miló Cartago, do Bámaco, de cavalos super importantes, e eu comprei uma potra de 15 dias para poder comprar, e paguei um dinheiro legal nela e arrumei até um sócio para comprar, porque você não compra, né? E engraçado, até o destino, acho que dá tempo de a gente também estender um pouquinho esse negócio, que é uma história até que, por uma infelicidade, essa potra, quando ela cresceu, com 1 ano de idade, a pessoa que estava recriando essa potra para mim na Europa me manda um vídeo dela. Ele falou, temos um problema. Quando ele já falou isso, temos um problema, meu coração já veio na boca, né? Porque eu botei todas as minhas fichas nessa outra. E essa égua, ele mandou o vídeo, o curvilhão dessa égua virou uma régua. Ele era reto, o curvilhão dela. Isso daqui, ó, na minha palma. Eu olhei aquilo e falei, nunca vi uma coisa igual disso daqui, né? E foi um defeito que ela foi adquirindo, porque quando eu comprei ela com 15 dias, ela era perfeitinha. E eu falei, caramba, perdi uma grana boa no negócio. A minha sorte é que eu tenho 2 super amigos, o Zezé, da Equicenter, não sei se você conhece, mas é um super amigo que também, depois dessa minha viagem para a Europa, eu fui várias vezes para a Europa com ele, e aprendo muito com ele, e um outro amigo que mora na Europa, que é o Diogo, que já está lá, já virou quase belga. Essa potra era a sociedade com o Johan,
com Joris Brabander, junto com um criador de La Pomme, que era o Garrett, alguma coisa assim. Eu não gosto nem de lembrar o nome desse cara aí, porque quando eu vi a Potra, eu falei, caramba, será que tem algum ajuste que a gente possa fazer? Ele não era culpado da situação, mas a Potra estava com 1 ano. E eu procuramos ele, o Zezé me ajudou, o Diogo. Ele falou, o problema é de vocês compraram e virou as costas. Só que o sócio dele é um dos maiores criadores de garanhão do mundo e selecionador de garanhão, que é o Joris de Barbander, do Aras de Muse, onde aparece Aras de Muse, é o Joris. E o Zezé falou, não, vamos tentar falar com o Joris, que era sócio. E eu fui lá falar com o Joris, junto com o Zezé, junto com o Diogo, e mostrei o vídeo para ele. Ele é veterinário, a esposa dele é veterinária, ele chamou a esposa e falou, eu nunca vi um negócio acontecer numa situação dessa. Falei, você tem alguma coisa que você possa me ajudar, me vender uma coisa um pouco mais acessível, para mim poder diminuir o prejuízo, né, dessa Potra? Eu tentei com o Garrett, eu não lembro direito o nome do cara da La Pomme. Ele falou, olha, o cara tinha que ter resolvido isso daí para você, mas já que ele não resolveu, deixa eu pensar uns dias e eu te respondo. E ele não deu 15 dias, eu já tinha voltado para cá, ele mandou um e-mail e falou, olha, eu vou te propor um negócio, eu tenho uma Potra aqui de 1 ano, eu não quero abrir mão da Potra, mas eu te cedo metade dessa Potra por esse inconveniente que teve aí. Então, nossa, na hora que ele falou isso, eu fiquei contente por 2 motivos. Primeiro, que eu poderia ter a chance de ter uma continuidade de uma Super Pro Potra, né? É uma linha da Usha, quem conhece também sabe o que eu estou falando, né? A Usha é uma das principais matriarcas aí do esporte. Tem mais de 20 filhos saltando 1,50 m, 1,60 m. Filhos não, descendentes, né? E eu fiquei sócio do Joris, quer dizer, para mim era um negócio inatingível, né? E com isso eu pude também trocar ideia com ele, porque ele é uma pessoa muito fechada, muito reservada, não fala, não conversa, não dá dica. Inclusive, a primeira vez que o Zezé me levou lá, ele pediu, pelo amor de Deus, falou, olha, eu estou te levando, não faça uma pergunta para ele, né? Deixa primeiro criar um ambiente, aclimatar. Se você sentir, você pode perguntar. E eu louco para perguntar um monte de coisa para ele. Mas aí depois eu fui entender. O mundo inteiro pergunta as mesmas coisas que eu iria perguntar. Então o ouvido do cara deve ficar, sei lá. E o cara hoje, o Bernardo o Bernardo Alves é o cavaleiro hoje oficial dele. Eu tenho uma égua lá, que ela está hoje 6 anos, está no esporte, está fazendo a carreira. Eu tiro o embrião para mim, ele tira o embrião dele, somos sócios. E então uma coisa que aconteceu ruim acabou virando boa, porque me abriu porta e me deu condição de poder ter acesso às informações, né? Maravilha, mas você não respondeu a minha pergunta. Qual que era mesmo? O que mudou na criação nos últimos 3 anos? Eu acho que, no modo geral, você está falando ou só na minha criação? No modo geral? Estou falando no modo geral. No modo geral, tem muita gente que sabe o que eu estou falando, né? No modo geral, nós temos aí o Brambila, que viu que a importância que é linha materna, né? Desfez uma boa parte do plantel dele. Desfez não, passou para frente, porque talvez o plantel dele, que já era bom, pode ser bom para quem está começando também, né? Mas ele trocou as matrizes dele, o Aras Transvaal, viu isso também lá atrás, né? Com poder de aquisitivo maior, obviamente, isso tem que ter, porque não tem milagre, né? Não tem milagre. Se você falar que você é um brasileiro esperto, vai lá e o brasileiro vai ver só o pai e a mãe, né? O pai da mãe, né? E achar que está comprando barato, tem alguma coisa, não existe. Égua de linhagem comprovada custa caro e tem que investir, não tem outra forma. Então, alguns mudam, né? Outros persistem, acham que pode botar, podem surgir, e surge, né? Não digo que não vai surgir, mas o caminho é muito mais longo, E o surgimento ele acaba sendo mais por acaso do que pela lógica, né? Então, de repente, surgem cavalos ou filhos de cavalos de mães não tão renomadas, mas como surgem as famílias, né? Quando surgiu lá atrás uma Usha,
ela talvez não era famosa. O cara arriscou e deu certo. Quando surgiu a Kerley Shin, que é da linha da Narcotic, Demuse, essas éguas importantes lá do Ioes também, ninguém sabia. A Kerley Shin, a Usha, inclusive a Usha, quem montava a Usha foi o Marlon. O Marlon era cavaleiro da, né? Tino, É, vou tentar mais uma vez. vai Porque você ter. está respondendo uma questão que é importante, que é a É, questão do investimento na matriz, que é, tá? eu quero saber praticamente o que mudou na nossa criação. Assim, mudou o tipo de cavalo? Mudou. Por que e a pergunta que, na verdade, é onde a gente vai chegar, é É, por que em 1996 a gente teve 3 cavalos brasileiros de pismo é, numa Olimpíada e a gente tinha tanto resultado com o BH lá fora, tá? e hoje isso não está mais acontecendo. Vamos Tá. tentar. Sim, eu não quero chegar nessa Olha, pergunta. eu vou te dizer que a qualidade dos cavalos hoje, sem sombra de dúvida, são muito melhores do que da época dos cavalos que representaram o Brasil. Acontece que o mundo também não está parado, né? O mundo evolui, as coisas vão evoluindo, e quem evolui mais rápido é, ganha corrida, né? Nós estamos aqui por isso eu falo criar cavalo, pensar no futuro, né? Ou no futuro de concorrência, né? Hoje nós não temos tanta concorrência dos importados, né? Devido a um problema de câmbio e de oferta e procura de cavalos lá fora, né? A Europa está vendendo muito cavalo, né? E acabou aquela coisa de cavalo barato e o câmbio. Nós estamos com a criação muito boa, a genética, nós estamos com a genética com coisas muito importantes, com sêmens de garanhões que, graças às centrais ou das empresas que hoje botam na frente para poder ofertar no mercado, nós temos a disponibilidade de todos os melhores garanhões do mundo. Nós temos praticamente todos aqui. Temos as éguas, algumas éguas realmente ainda precisam ser comprovadas, e aí entra na discussão que e eu falo, né? O sucesso do cavalo final, ele está em cima de 5 pilastras, né? Ou até falo linkado com 5 elos, né? Os elos são genética, criação, doma, iniciação do cavalo e piloto final. Se qualquer um desses elos quebrarem, arrebentarem, você quebrou a cadeia, você rompeu a cadeia. Não adianta você ter uma baita de uma genética e não criar bem, não dar um pasto corrigido, né? Não manter esse cavalo com a parte clínica dele boa, com a parte alimentar dele boa. Então, criando mal também não chega. Aí você tem a genética, cria bem, mas aí chega na hora da doma, o cara gasta 20, 30 mil reais em sêmen, de repente, e aí, não, para mandar para domar o cavalo custa caro, custa 2 mil reais, custa 1.500 reais. Então, aí, pô, cai na mão de um domador que deixa o cavalo cheio de trauma, cheio de problemas, e vai atrasar ou para a vida inteira deixar o cavalo com sequelas, né? E depois iniciar o cavalo é fundamental, que é o nosso tema principal aqui, né? E depois, se iniciou bem o cavalo, você tem todas as qualidades, aí você tem que ter um piloto, né? Um piloto bom para você poder ter resultado desse cavalo na pista. Não sei se eu consegui responder agora mais objetivamente, né? Mas tem algumas coisas que precisam ser ajustadas para ter, de novo, esses cavalos olímpicos. Show de E eu bola. Só acho que avisar tem... o pessoal, tem gente mandando pergunta aqui na interrogação. Tá? Só para entender a velocidade que as coisas vão, a gente está em quase 45 minutos de entrevista até agora. É super rápido mesmo, o papo vai. E eu vou pedir pro pessoal esperar as perguntas para a hora que a gente reabrir a live para a segunda hora. Aí Tá. eles mandam, vai dar tempo de eu fazer as perguntas em sequência e tudo mais para a gente chegar nesse ponto. Vamos lá. Tudo bem, falamos agora um pouco do todo esse processo. E eu acho que a gente tem nesses 15 minutos, eu queria que você falasse um pouquinho
da sua gestão. Uma coisa que vários... Ah, só um comentário. O Gui Foroni comentou aqui para cima. Tá? E eu lembrei que na entrevista do Jorge ele comentou isso, que ele trouxe as matrizes dele de fora. Isso. Né? O Gui comentou que o Método também fez, que Isso. foram dois grandes expoentes na época. Isso, perfeito, perfeita colocação. Eu tive mais contato com o método e eu falo que o sucesso do método, que ele perpetua até hoje, nós estamos vendo cavalos método saltando e ganhando prova, né? Tá aí o Jatobá método, né? O super cavalo, que tá, ainda é cavalo novo, mas vai com certeza chegar nas provas fortes, é fruto da visão do Vitor, né? O Vitor foi um cara visionário, ele foi na Europa. Ele comprou na Europa uma égua que, para ele tirar da Europa, ele conta essa história, não sou eu que estou inventando, né? Ele exportou a égua para Portugal, né? Que é a Gitane, né? Todo mundo, não sei se conhece, mas a Gitane é a mãe do Xindóctro. E a mãe da Gitane é a Osíris. Essa Osíris, até hoje, ela é um dos maiores bloops da França. O bloop é um índice que eles usam para mensurar a qualidade da matriz, da égua, né? E hoje a Osíris, ainda até hoje, nós estamos falando isso de 20 e tantos anos atrás, e ele foi lá na Europa e buscou essas linhas maternas espetaculares, e você vê qual foi o resultado, né? E ele usou garanhões também de renome, né? E o seu Jorge fez a mesma coisa também. Ele tinha uma boa assessoria lá fora, ele sabia que o Rostainer estava realmente mudando a característica dos cavalos, né? De ver cavalo, de selecionar cavalo, e trouxe éguas importantes também e colheu o resultado, né? Com certeza tá certíssimo, bem lembrado. Show de bola. Eu vou falar assim, já vou avisar o pessoal, esse assunto, formação de cavalos novos, que é grande tema que eu tenho para discutir com você, eu vou deixar para a segunda parte da live. Eu tenho algumas perguntas que eu acho que você consegue explicar para a gente antes de entrar, porque eu acho que a hora que a gente começar a falar de formação, o Aham. debate vai esquentar nos comentários, perguntas e da Boa. galera. Então, antes disso, eu ouvi esses dias atrás uma discussão que está rolando na associação, e aí eu quero saber se, como parte da associação, você consegue me explicar o que é, Aham. que é uma discussão que acho que é BH, que é uma discussão de BH com BH, um novo sistema de criação que está sendo discutido, que eu não sei se foi aprovado ou não, mas eu ouvi, e queria que você explicasse o que é isso, qual é o projeto, e se você concorda, discorda e por quê. Bom, como eu te falei, eu faço parte também não sei se eu falei no começo, do Conselho Técnico da associação. O Conselho Técnico, a função dele é exatamente dar o formato legal da criação, né? E o Conselho Técnico, ele é formado por veterinários e zootecnistas, e uma parte é criador, e talvez até cavaleiro é aceito no conselho. E esse conselho, ele está, embora ele faça parte da associação, ele é homologado no Ministério da Agricultura. Nós somos um braço do Ministério da Agricultura, dentro da associação. Então, para entender, associação são duas. Associação é uma coisa, studbook é outra coisa. Studbook é onde nós registramos os cavalos. O studbook é uma concessão do Ministério da Agricultura. E ele concede isso daí para você, para uma associação, organizar, fiscalizar e trabalhar em pró da genealogia do cavalo e da rastreabilidade dos cavalos. Então, o Conselho segue regras, né? E regras são regras, e leis, e principalmente essa história de BH com BH, bom, eu dei essa explanada aí para entenderem que não é simples fato de falarem, não, vamos cruzar BH com BH, virar BH. Isso daí é uma coisa que não é prevista dentro do studbook da associação, né, do regulamento do studbook, e nem pode ser, porque aí eu já digo que eu sou totalmente contra. Porque para você fazer um BH com BH, você tem que criar uma raça. E o BH, ele é perante o Ministério da Agricultura, é uma raça em formação. Ele não é uma raça fechada. Porque para ser raça, ele tem que ter os seus cruzamentos entre si, né? Ele não pode aceitar cruzar uma égua BH com Emerald, com Cornet.
com Canaã e etc, 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 etc. Porque teria que ser cruzados BH com BH. Como é o puro sangue inglês. Então, para ser um puro sangue inglês, eles fecharam o livro, fecha-se o livro, e daí para frente todo mundo cruza PSI com PSI e vira PSI. Então, no BH, para se fazer isso, né, seria um grandíssimo tiro no pé, porque se a gente fechar o livro, nós estamos falando assim, olha, mundo, vocês não veem nada de novo, venha para cá, porque só vou poder usar BH com BH. Porque senão você pode ter um meio sangue BH, né, mas ele vai constar no papel do cavalo assim, a égua, o produto desse cruzamento é meio sangue BH com uma égua e sem pai. Porque o pai não é produto puro BH. E eu tive que, na minha experiência aí, numa dos anos da minha gestão, o Ministério da Agricultura queria que a gente virasse uma raça. E intimaram e notificaram a gente para a gente virar uma raça. Isso significaria esse grande problema. Eu tive que ir para Brasília, falar com o segundo órgão do Ministério da Agricultura e explicar como funcionava os cavalos de esporte. Em nenhum lugar do mundo existe raça de cavalo de salto. Existem studbooks que registram e associações que dão linhas, né, que dão parâmetros para você criar. Uns gostam de cavalos mais leves, mais assim, cabeça assada, pescoço, blá, blá, mas isso são diretrizes, né, de cada associação. Por isso que nós temos cavalos poucos diferentes. O Sela Francesa cria uns cavalos um pouco mais pesados, já o Rostani gosta de mais delicado, mais fino, bonito, beleza, porque eles aprovam, eles selecionam pela morfologia, e nós aqui, né, o cavalo BH, ele um cavalo de salto, é um cavalo tem que ser selecionado pela performance, né? Então, eu sou contra, e o conselho atual nem ainda avaliou isso, porque existe aí um movimento e mandaram cartas e tal, até com abaixo-assinado, e muita surpresa, apareceram os nomes lá, até de ex-presidente assinando isso, quer dizer, é uma coisa que talvez não saiba a parte burocrática, mas de fato está muito mais as pessoas preocupadas em resolver o seu problema, porque tem um garanhão e já cruzou a égua e quer usar aquele garanhão dele, do que de fato usar o garanhão BH, porque nós temos na associação mais de 800 cavalos garanhões registrados. Né? Porque o argumento, só para entender, o argumento é que aí você acaba, inclusive, com aprovação. Dentro dessa concepção dele, sim. Não precisa mais aprovar, não precisa mais selecionar. E se todo mundo seleciona, o mundo literalmente seleciona e aperfeiçoa os cavalos para aquele objetivo, né? Porque o hipismo foi mudando, né? As varas ficaram mais leves, os circuitos os percursos ficaram mais delicados, mais apertados. Então você vai mudando, né, o seu cavalo também de acordo com o que vai o esporte, né? E sei lá, dentro dessa concepção é o que eu volto a dizer. Tem muito mais gente olhando para o umbigo e querendo resolver o problema dele, porque ele cobriu um garanhão dele com uma égua, do que de fato preocupado com a raça. Eu tenho preocupação com a raça. Eu amo o cavalo BH, eu sou assim, fã da raça, né? E nós temos uma responsabilidade, o conselho técnico tem uma responsabilidade muito grande sobre uma decisão desse nível, né? Jamais a gente tomaria, eu conheço todos os conselheiros, eu tenho certeza que lá nós somos unânimes nesse quesito aí, dentro desse conselho, jamais passariam uma irresponsabilidade desse tamanho. Esse é o meu ponto de vista, de irresponsabilidade, obviamente, mas para mudar isso daí, tem que realmente eleger um conselho novo, uma nova diretoria, um novo presidente, e aí rezar, né? Porque aí nós temos que voltar a criar outros tipos de cavalo aí, né? Espetacular. A outra coisa que eu queria falar, a gente tem aí 6 minutos, espero que dê para você explicar um pouquinho sobre isso, que é outro tema que está bastante em pauta esses tempos atrás, é barreira sanitária. Tá. Então, um pouquinho em que pé isso está, o que você sabe, o que você acha que tem que fazer e para onde a gente está caminhando. Então, para a gente falar um pouco de barreira sanitária, realmente nós temos esse problemaço, né? Um problema
que impede a gente exportar para a Europa e para muitos países da América do Sul, né? Países compradores que poderiam estar comprando cavalo aqui. A barreira na Europa é uma barreira técnica e na América do Sul é uma barreira política. Aqui na América do Sul criaram-se as barreiras por inabilidade de governos, né? O governo brasileiro impunha a barreira sanitária para o Peru, em contrapartida, fazia a mesma coisa com o Brasil. Estou dando o Peru como exemplo, mas tem vários países que tomaram essas atitudes porque o Brasil começou a criar. E aí é aquela coisa de Brasil. O cara cria uma lei e depois não descria nunca mais, né? Não consegue sumir com ela e não aparece nenhum cara de pulso, né? Nenhum ministério da agricultura, um ministro da agricultura que vai mexer com isso, né? E voltar a ter parcerias, porque o cavalo o que divisa, traz dólar, traz euro para o Brasil, né? E principalmente o cavalo nosso de piso, né? Que tem mercado mundial, diferentemente de algumas outras raças que ainda tem que ser aberto, né? O manga larga faz um enorme trabalho de divulgação na Europa para poder vender manga larga na Europa. Mas nós não precisamos fazer tudo, a gente só tem que criar qualidade e quebrar barreiras, né? E essas barreiras passam, na minha concepção, por controles e credibilidade desses controles. E ele passa por um instrumento que, na minha gestão e do Paulo, nós criamos o passaporte azul, né, que é o passaporte de nascimento do cavalo. Esse passaporte teria toda a condição, nós criamos um passaporte, o chip e o controle de DNA do cavalo, para não haver nenhum tipo de... Primeiro, em relação à genealogia. E segundo, para um futuro exame, não poder trocar nenhum tipo de sangue do cavalo, como a gente sabe que houve vários casos aí de acusar de dar mormo, por exemplo, trocar o sangue do cavalo, né? Então, eu acho que o passaporte é fundamental. Existe aí um problema muito grande sobre passaporte. Infelizmente, a Confederação tomou uma atitude em relação a passaporte, porque ela é credenciada também pelo Ministério da Agricultura, lá em 96, através de uma portaria, que na época não tinha controles de cavalo, que ela emite passaporte, a gente emite passaporte, eles exigem exame, nós temos condição de exigir, de acompanhar, e fica essa coisa de 2 passaportes, 2 proprietários de cavalo, é uma confusão enorme, um custo enorme. Isso a gente pode até voltar no tema, no segundo bloco, que está linkado também com a formação de cavalos novos, né? Mas eu acho que o passaporte é uma iniciação do controle. Eu estou trabalhando em alguns grupos de tentar liberar essa questão das barreiras sanitárias, e um grupo já está trabalhando com isso, ter uma quarentena em algum lugar que possa realmente o cavalo cumprir uma quarentena, fazer os exames e poder exportar para a Europa e para os outros países também que tem essa barreira. Mas para isso passa por controle, Marco, não tem outra forma, né? E você, quando passa o leitor de chip, está lá o número do cavalo, pô, tem o DNA, tem no passaporte. Pô, não tem cavalo nenhum no mundo que tem mais exame do que o cavalo de esporte nosso. Não o BH, o cavalo de esporte. A gente faz exame de 3 em 3 meses, ou de 2 em 2 meses, de mormo, né, de anemia. Então, dentro desse quadro, e com controles, e mostrando que nós temos os controles, né, eu acho que tem a possibilidade de abrir. Quando abrir, nós temos grande possibilidade de ser exportador de cavalo. Quer dizer, nós já temos via Estados Unidos ou para o mercado americano, né? Que eu acho que isso é o grande negócio da criação futura, focar em mercado americano e poder exportar para o mercado americano. Aí também nós temos que resolver o problema da pílula. Mas isso tem controle, isso dá para controlar, isso dá para zerar ou baixar, né, com tempo, com paciência, e temos que eliminar os carrapatos aqui, mandar um pouco para a Argentina. Aliás, a Argentina, não sei se você sabe, tem uma notícia aí que acusou também um caso de mormo na Argentina. Então, mais um problema na América do Sul, né? Então, estamos acabando o tempo, né? Temos 30 segundos, eu vou encerrar essa live. Eu vou abrir a outra live, a gente tem mais uma coisa de passaporte, e aí a gente vai entrar no grande tema da questão, que é formação de cavalos novos. Show.
Então eu Vamos vou lá. fechar aqui, vou Tá abrir ok. outro e a gente recomeça. Já já a gente fala. Volta todo mundo, viu?